Bom dia a todos e todas, bem-vindos a essa nossa reunião com os estudantes ingressantes do IFRJ Campus São Gonçalo. Temos aqui estudantes e responsáveis, né, dos 3 cursos técnicos que nós temos no campus. Nessa sala, além de estudantes e responsáveis, temos também alguns servidores, né, professores, servidores que ocupam cargos importantes aqui no andamento do nosso curso, no andamento do nosso campus, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou me apresentar e vou pedir para que os servidores aqui presentes também se apresentem, tá bom? Eu me chamo Anderson, sou professor de Química aqui do Instituto Federal do Campus São Gonçalo, estou atualmente no cargo da direção de ensino, né? Estou aqui para ajudá-los, contem sempre com o meu apoio para qualquer dúvida. Quem pode seguir nessa apresentação? Opa, deixa comigo, amigo. Vai lá, amigo. Bom dia para todas e todos. Me chamo Gleice, sou assistente social do Instituto Federal. Atualmente ocupo o cargo da direção de pesquisa, extensão e assistência estudantil. Quero desejar boas-vindas a vocês. Nosso início do nosso ano letivo sempre foi muito festivo para a gente receber novos alunos e continua sendo, né? Mesmo nessa modalidade que a gente precisa fazer hoje, né? Então, desejar boas-vindas. Quem é o próximo? Olá, pessoal. Pode ser. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Felipe Nery, sou coordenador do curso de técnico em Química, sou também professor de Química, tá? Para os alunos de Química que estão aqui, a gente se encontra mais no final do período, mas eu quero dizer para todos eles e todos os pais e responsáveis que a gente está aqui aberto a conversar. Daqui a pouco a gente vai colocar o e-mail, teremos outro encontro especial com a galera de Química na semana que vem, tá bom? E contem comigo para o que precisarem. Bom dia a todos e todas, eu sou a professora Dilma, sou coordenadora do curso técnico em administração campus. Sejam bem-vindos, né, à nossa comunidade e que vocês possam aí contar para essa caminhada. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou coordenadora... Sou coordenadora do curso de Segurança do Trabalho. Estou aqui para dar boas-vindas a todos vocês, dizer que eu estou aberta a todos os questionamentos que vocês têm ao longo desse início de período. Tá? Mais tarde, nós vamos conversar mais um pouquinho. O Anderson vai disponibilizar meu e-mail de contato, tá? E vamos nos conhecendo. Sejam muito bem-vindos ao curso de Segurança do Trabalho, ao curso de Química, né, e ao curso de Administração. Bom dia, eu me chamo Bianca, eu sou integrante da coordenação técnico-pedagógica, que acompanha vocês durante esse processo, e sejam bem-vindos, contem conosco para o que precisarem, depois a gente vai conversar mais um pouquinho, né, sobre a nossa atuação e como a gente colabora com vocês, também vamos colocar os nossos contatos e tudo mais, então, sejam bem-vindos, é isso. Olá, bom dia. Eu sou professora de Geografia, sou Marília Cafezeiro, estou há 12 anos no Instituto e sempre gosto de pegar primeiro e segundo período, então, para mim é a festa, como está aí exposto no meu perfil. Bem-vindos a todos, tá? Beijo grande. Bom dia, gente. Tá todo mundo me escutando? Tudo bem? Eu sou o professor Renato, eu leciono Físico-Química do 3º e 4º período, né? Sejam todos bem-vindos. É um momento de muita expectativa de vocês, né? De iniciar o semestre e nossa expectativa também, né? E esperamos aqui que vocês gostem bastante do Instituto, que é a nossa casa, tá bom? Valeu, gente. Bom dia, deixa eu abrir aqui a câmera. Eu sou a Rita,
eu sou assistente social de FRJ, queria também desejar boas-vindas para todos vocês. Eu trabalho junto com a Gleice na assistência estudantil e a gente vai ter bastante contato aí, né? A Gleice vai falar mais à frente aí sobre o nosso trabalho e que é um prazer e uma alegria receber todos aqui. Um abraço, gente. Boa reunião para gente. Bom dia a todos. Eu sou o professor Ailton Artimos da Mata, sou professor de matemática e já nesse primeiro período trabalharei com a turma de administração. Ao longo do curso também terei envolvimento com outras turmas, tá, de química, e desejo a todos vocês que sejam bem-vindos, alunos, pais, mães, responsáveis. A casa nossa está aberta para recebê-los com a maior satisfação. E vamos trabalhar bastante com vocês, ok? Bom dia a todos. Eu sou a professora Carol, de Biologia 1, dos cursos de Administração e Química, e também leciono a disciplina de Microbiologia no 7º período da Química. Então, é uma grande satisfação recebê-los. Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus São Gonçalo. André, acho que só falta você. Eu, André, ou outro André de matemática? O outro André acho que não está aqui não, acho que é tá você bom, mesmo. Então, me desculpe, estava achando que Tranquilo, estava mais tranquilo. Bom dia a todas e todos, eu sou o André, professor de Filosofia. Eu vou pegar o pessoal de Química no primeiro período, tá? Então quem está de Química aí, outros cursos é a Flávia, que não sei se ela está aí, mas então sejam todas e todos muito, muito bem-vindos e bem-vindas, e que a gente possa ter aí um semestre muito bom, apesar de tudo, mas a gente, né, tem que fazer desse limão uma limonada, né? Termino com essa filosofia barata aí. Tá certo, André. Mais algum servidor presente gostaria de dar boas-vindas para os nossos estudantes e responsáveis? Lobo, tô vendo você aqui, hein, Lobo? Pode falar, amigo? Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Lobo, eu sou professor de Física do campus, tá? Sejam bem-vindos aí. Obrigado, Lobo. Estou passando aqui a lista aqui dos presentes. Bom, me corrijam se estiver errado, mas todos os servidores já falaram, certo, gente? Então, vou seguir. Queria, então, iniciar também reforçando as boas-vindas, né, dizendo que esse momento é um momento muito especial para a gente, para todos também, né? Vocês foram aprovados nesse processo seletivo, e vocês estão entrando na rede federal de ensino, né? E eu não sei se todos têm a dimensão do que é estar na rede federal de ensino, né? A rede federal de ensino, ela é extensa, né? Ela é constituída por 38 institutos federais, 2 centros de ensino federal, né? 2 Cefetes, 22 escolas técnicas vinculadas a universidades e o Colégio Pedro II, né? Cada uma dessas unidades, cada uma desses institutos apresentam seus campi. O FRJ, por exemplo, apresenta 15 campi, né? Isso traz para a gente, ao todo, um quantitativo de 661 campos espalhados em todo o território nacional. Tem unidade da Rede Federal de Ensino em todos os estados do Brasil, né? Então, vocês estão entrando numa rede grandiosa de ensino. No Rio de Janeiro, nós temos o Instituto Federal de Educação sempre em primeiro lugar, Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, que é o nosso IFRJ, né? Temos o Instituto Federal Fluminense, temos o Colégio Pedro II, temos também o Colégio Técnico da Universidade Rural, né? Essa é a rede federal do estado do Rio de Janeiro, né? Temos também o Colégio de Aplicação da UF, né?
que também integra essa rede de ensino. Então, assim, de fato é uma rede muito grandiosa, e aqui vocês fazem parte de um campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Nós temos campus em Rio de Janeiro, que é ali no Maracanã, temos campus em Nilópolis, temos campus em São João de Meriti, Duque de Caxias, Paracambi, Volta Redonda, Resende, Pinheiral, acho que eu já falei, Arraial do Cabo, né? E aí, às vezes, vocês podem até se confundir, de repente, achando, mas tem um instituto em Maricá, tal. O campus Maricá não é do IFRJ, o campus Maricá é do Instituto Federal Fluminense, né? Mas também é da Rede Federal de Ensino, Bom, eu vou falar um pouco sobre o Instituto Federal, né, do Campus São Gonçalo, né? Iniciando dizendo que nós temos 4 cursos no Instituto Federal Campus São Gonçalo. Nós temos o curso técnico em administração, que é um curso integrado ao ensino médio, ou seja, o estudante ele faz a formação técnica junto com o ensino médio, né, de forma integrada. Temos o curso técnico em química, também integrado ao ensino médio. A diferença desses dois cursos: o técnico em administração é um curso de regime anual e com duração de 3 anos. O técnico em química é um curso de regime semestral, tá? Traduzindo assim, o técnico em administração se aproxima mais, talvez, à trajetória escolar do ensino fundamental, onde você tem 1 ano, né, para cada etapa. No técnico em química, esse regime é semestral. Então, assim, na verdade, aqui no técnico em química a gente divide por períodos, né? Primeiro período, que é o primeiro semestre, segundo período, que é o segundo semestre, e por aí vai. No técnico em química, a duração é um pouco maior, são 4 anos, ou seja, 8 períodos de jornada, né? E o curso técnico em segurança do trabalho, também nessa parte da formação técnica, o curso técnico em segurança do trabalho, ele não é integrado ao ensino médio, é o curso que a gente chama de concomitante / subsequente. Deixa eu traduzir. Esse curso é para estudantes que estejam no último ano do ensino médio em outras instituições e venham fazer só a formação técnica conosco, ou que já tenham concluído o ensino médio e estão fazendo só a formação técnica conosco. Além desses 3 cursos técnicos, nós temos também uma especialização, né? Então, o Campus São Gonçalo é constituído desses cursos, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? A gente tem projetos de expansão. Eu não sei se todos estão cientes de onde a gente fica. Logo, logo eu vou passar um vídeo, né? A gente fica ali ao lado do Carrefour, em Neves, né? Com acesso fácil aí pela BR. E o nosso campus, ele é completamente construído e adaptado num CIEP, né? Só que nós modificamos, né, a estrutura original do CIEP, digamos assim, né? Porque se alguém aqui já se deparou com o CIEP, sabe que as salas no CIEP se comunicam, né? A gente, na verdade, tem as salas fechadas e tudo mais, mas todas as nossas salas são climatizadas, enfim. Eu vou daqui a pouco passar um vídeo que vai mostrar um pouco mais da nossa estrutura e das nossas atividades. E ao lado do nosso CIEP, nós temos um outro CIEP que foi recentemente cedido para nós, então nós estamos no movimento aí de expansão, e isso provavelmente, né, vai culminar em novos cursos. Nós somos a única instituição de ensino federal no município de São Gonçalo. Isso para a gente é uma razão de muito orgulho por entender, né, que o município de São Gonçalo precisa, né, dessa instituição de ensino. Então a gente está ali, mas nós temos estudantes que são de São Gonçalo e também de municípios próximos, certo? Bom, então queria dizer a vocês que o clima, né, na nossa instituição é um clima de muito carinho, de muita amizade. Nós temos servidores que são muito dedicados a atendê-los e a dar atenção a vocês. E, assim, de fato, a gente não está num contexto presencial, né, para que a gente possa mostrar isso de forma mais evidente, né, mas eu entendo que em algum momento a gente vai poder retornar e isso vai ficar mais concreto para vocês, né. Eu não sei se alguém aqui conhece alguém que já estudou no Instituto, no Campus São Gonçalo, ou se é amigo de algum aluno que já esteja cursando. Enfim, de fato, a gente tem
um clima muito amistoso, uma relação muito carinhosa com todos os nossos estudantes. Então, isso é um dos nossos diferenciais. Inclusive, os nossos estudantes participam das nossas reuniões, né, das reuniões que ocorrem para falar sobre questões administrativas, sobre questões orçamentárias. Então, a gente acaba, desde cedo, mostrando para eles tudo o que acontece na instituição. Isso acaba despertando também um zelo, um carinho pelo ambiente. Eu tenho muito orgulho de dizer que no nosso instituto, né, nas nossas salas de aulas, nós não temos uma situação de depredação, de carteira quebrada ou parede rabiscada, né? Todo mundo lá cuida com muito carinho do nosso espaço, né? Todo mundo lá entende a importância de manter esse espaço limpo e tudo mais. Então, isso é um trabalho, é fruto de todo um trabalho que a gente vai semeando desde os períodos iniciais com os nossos ingressantes. E eu queria também destacar aqui o trabalho do nosso Grêmio Estudantil, né? Um grande parceiro nosso, que também está aí para acolher os estudantes. Muito provavelmente, um pouco mais adiante, vocês participarão de um momento virtual com o Grêmio, né? Um momento de recepção que eles fazem também, descontraído e tal. Quando estávamos no modo presencial, isso acontecia também, né? Algumas pessoas equivocadamente, eu falo equivocadamente porque eu não gosto dessa palavra não, mas algumas pessoas equivocadamente chamavam isso de trote, né? Mas não é trote não, é uma gincana que a gente fazia num sábado de aula, né? Inclusive, alguns servidores participavam dessa gincana, né? Então, é uma gincana onde os alunos de diferentes cursos, de diferentes etapas, né? Não só os ingressantes, como também os que estão em outros períodos, participavam, se integravam, e a ideia, no fundo, era só mostrar a importância de fazer parte dessa nossa família, que é o Instituto Federal Campus São Gonçalo. Nesse contexto remoto, a nossa comunicação acabou sendo mais essencial do que antes. No contexto presencial, eu falaria para vocês, apresentaria a estrutura que nós temos no campus, os setores que vocês podem contar para ir presencialmente, falar alguma coisa, ou mandar um e-mail e tal. Nesse contexto que estamos enfrentando agora, o e-mail acabou sendo o canal essencial para essa comunicação. E aí isso também nos obrigou a fazer algumas remodelações, né? Então eu vou projetar agora aqui para vocês o nosso site institucional e eu vou mostrar para vocês aonde vocês encontram as principais informações do campus e onde vocês encontram os principais canais para também conversar conosco. Fiquem tranquilos, é uma reunião que relativamente será curta, eu sei, tem muita informação que vai ser passada para vocês, mas fiquem tranquilos que a gente está aqui disposto a ajudar e tirar qualquer dúvida. Teremos um momento aqui também na reunião, onde a gente vai abrir para que vocês possam falar, possam perguntar. Se vocês quiserem, inclusive, fazer uma pergunta no chat, ele está aberto para que vocês possam escrever também, tá bom? Então, deixa eu projetar aqui a minha tela. Quando eu projeto a tela, eu não consigo mais vê-los, né? Eu fico um pouco solitário aqui. Então... Amigo, fica aqui de olho, tá? No chat, nas coisas. Tá bom, obrigado, amiga. Se você puder me dar o feedback de quando vocês estão vendo a minha tela, eu agradeço também. Tá bom. Tá indo aqui. Foi? Sim. Foi? Foi. Beleza. Vocês estão vendo agora a tela do meu computador. Eu vou aqui colocar o endereço do nosso instituto, www.ifrj.edu de educação.br. www.ifrj.edu.br. Aí você está no portal do FRJ, certo? Você clica aqui, ó, acesse o portal. Clicando no acesse o portal, você tem aqui o portal do Instituto e todos os campi que ele apresenta. Tá vendo aqui, ó? Bem-vindo ao portal do FRJ. Aqui você tem todos os campi que o Instituto apresenta, né? Belfor Roxo, Nilópolis, Niterói, Volta Redonda, São João de Meriti. O nosso está aqui, ó, São Gonçalo. Claro que vocês podem explorar aqui, ver as notícias, né, do Instituto e tudo mais, as principais ações, mas indo ao campus São Gonçalo, vou clicar aqui, ó, São Gonçalo. Indo ao campus São Gonçalo, nós temos aqui a apresentação do campus, né, os cursos que nós temos e tal. Reparem aqui
na parte esquerda, né, nós temos uma coluna com a apresentação, com os setores, né? Aqui nós temos o organograma, né, dos setores do Campus São Gonçalo, com e-mail e tudo mais, os cursos, a infraestrutura. Vocês podem explorar aqui, ó, algumas fotografias, né, da nossa infraestrutura, os cursos que nós temos, né, os cursos técnicos, de pós-graduação, de extensão, mas a parte importante e essencial que vocês devem anotar é a parte de informações acadêmicas. Quando você clica aqui em informações acadêmicas, descem 3 abas: informações gerais, estudantes da especialização, ou seja, estudantes da pós-graduação, e estudantes do técnico, né? Para vocês, ingressantes, a parte estudantes do técnico é a mais importante. Mas em informações gerais, olha lá, nós temos aqui em informações gerais, um pouco do que é o Campus São Gonçalo, um vídeo que eu vou passar para vocês aqui agora, mas também temos outras informações importantes, né? Olha aqui, como posso acompanhar as notícias institucionais sobre a manutenção do trabalho remoto? Isso com certeza vai ser uma pergunta que vai aparecer aqui nessa reunião. Então aqui nós temos a deliberação do Comitê Operativo de Emergência. O IFRJ tem um comitê, né? Nós somos um instituto que apresenta 15 campi, né? Então, esse comitê se reúne com uma certa periodicidade e aí eles definem se mantém, se estendem o trabalho remoto ou se existe uma sinalização de retorno presencial, se esse retorno presencial vai ser total ou híbrido, enfim. Isso tudo é deliberado pelo Comitê Operativo de Emergência. Nós somos um dos campi do IFRJ, né? Então, a gente atende a esse comitê, as deliberações desse comitê, que é constituído por representações de todos os campi, e aí lá ocorre a avaliação do cenário, do que está ocorrendo, com relação à taxa de transmissibilidade do Covid, com relação à evolução da vacinação, enfim. Isso que sustenta as decisões desse Comitê Operativo de Emergência. Bom, temos aqui a implementação das atividades pedagógicas não presenciais no Campus São Gonçalo, né, um pouco do histórico de como isso ocorreu. Nós estamos no contexto remoto e a gente trabalha muito aqui com sigla. Então, assim, no trabalho remoto, as atividades pedagógicas são chamadas de APNP. APNP, que significa atividades pedagógicas não presenciais, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso um pouco mais para frente. Aqui no item 4, ó, a lista de todos os e-mails importantes para que vocês comuniquem qualquer coisa para a gente, né? Qualquer dificuldade que vocês estejam enfrentando. O e-mail da coordenação do curso técnico em administração, o e-mail do curso técnico em química, do curso técnico em segurança do trabalho, da coordenação técnico-pedagógica, né? Da coordenação de disciplinas básicas e da assistência estudantil. Está tudo aqui, né? Bom, também tem aqui como se comunicar para o caso dos estudantes da especialização. Também temos aqui o nosso calendário acadêmico, o calendário resumido e o calendário tradicional. O resumido, se eu clicar aqui, ó, é uma tabela, né? E a gente entende aqui, até por experiência própria, que às vezes olhar essa tabela assim é um pouco difícil, né? Ver as informações e tudo mais. Então, por isso, a gente também produziu a versão tradicional, que eu acho que é a versão mais intuitiva, né? Todo mundo, quando fala de calendário, pensa numa coisa nesse formato, né? Então, aqui nós temos o nosso calendário, né? Todos os meses aqui do ano letivo de 2021. Então, reparem aqui, ó, as nossas atividades, né? O início do semestre letivo com aulas vai ocorrer na terça-feira, dia 13. Mas aqui também tem outras sinalizações importantes, olha. Tem as datas dos conselhos de classe, né? Tem período de renovação de matrícula, tem a data da nossa semana acadêmica, né? Feriados, enfim. Então você pode consultar aqui quando serão os recessos, período de férias entre os semestres, enfim, coisas do tipo. Tá o calendário todo de 2021 aqui. Então a gente termina o ano letivo de 2021 no dia 23 de fevereiro de 2022, né? Por conta da suspensão do calendário acadêmico, né, houve esse atraso. Então, a gente está com o nosso calendário letivo, nosso calendário de atividades educacionais, desalinhado com o calendário civil. Então, a gente está terminando
o ano letivo de 2021 no início de 2022. Ah, mas está tudo aqui para que vocês possam consultar. E aí a tendência é que para 2022 isso fique mais alinhado, né? Bom, indo para do que é um pouco a nossa instituição. Vou passar aqui agora para vocês um vídeo para que vocês possam sentir um pouco o que é o IFRJ Campus São Gonçalo. Então... Amigo, se você puder colocar em tela expandida. Agora. E internet, desculpa, tá, gente? Problemas do contexto remoto, né? Amigo, o vídeo ainda está travado. Será que se a gente, todo mundo fechar as câmeras, melhor a gente consegue ver? Vamos tentar? Não sei. Vamos tentar. Vocês estão me ouvindo? Eu ainda tô Sim, te ouço bem, te ouço bem. Ah, tá. Não, beleza. Então a questão mesmo é só o vídeo mesmo, né? Deixa eu ver. Isso. Vou fechar minha câmera também. Perfeito, perfeito. Deixa eu sair aqui, então.
Vocês estão me ouvindo bem ainda? Sim, amigo, ouvimos bem. Perfeito. Então tá, deixa eu voltar aqui. Então, voltando aqui então ao nosso site, né? Como eu disse, indo lá na parte de São Gonçalo, informações acadêmicas, informações gerais. Esse foi o nosso vídeo institucional. Acho que isso dá um pouco do que nós somos presencialmente, né? Das atividades que a gente realiza. Nossos estudantes, eles se envolvem em diferentes projetos, né? Nós temos diferentes atividades também. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Temos monitorias, iniciações científicas, enfim. Então, de fato, é uma instituição diferenciada, né? Isso traz também para a gente uma sensação enorme de saudade de viver essa rotina na escola também, né? Esse movimento na escola, mas temos também a esperança de que logo tudo isso passe e a gente possa retomar as nossas atividades com fôlego habitual, né? Com tudo que a escola pode ofertar. Bom, seguindo então aqui na apresentação, na parte de informações acadêmicas, nós temos isso que eu já falei para vocês, né? O calendário e tudo mais, e agora eu vou falar um pouco sobre a parte específica dos estudantes do curso técnico. Então, vocês já devem estar vendo aqui minha tela novamente. Eu estou aqui no site, né? Na parte de informações gerais, vou aqui, ó, informações acadêmicas, estudantes do técnico. Aqui nós temos o documento das atividades pedagógicas não presenciais, né? Essas atividades elas são reguladas por diretrizes, né? Essas diretrizes estão aqui para que vocês possam ler, né? Mas eu vou, obviamente, falar um pouco mais de forma panorâmica. Temos também aqui alguns vídeos curtos explicando, né, o que são as atividades pedagógicas não presenciais, o que são as APNPs, falando um pouco sobre o calendário, sobre a plataforma que a gente está utilizando, né, sobre o nosso site, né, explicando a diferença entre o que é o encontro síncrono e o encontro assíncrono. Rapidamente, o que a gente está fazendo nesse momento é o encontro síncrono. Todo mundo aqui está conectado ao mesmo tempo. Agora, para quem vai assistir essa gravação, essa pessoa está realizando uma atividade assíncrona, ou seja, fora do tempo real. Né? Ela está assistindo a gravação de algo que já aconteceu. Né? E o que é importante para você, estudante, nesse início. Né? Deixa eu falar um pouco. Nós optamos nas nossas reuniões internas em desenvolver as nossas atividades pedagógicas não presenciais através da plataforma do Google Classroom. Eu não sei se vocês estão habituados com essa plataforma. Caso não estejam, também não tem problema, porque aqui nós temos alguns tutoriais ajudando a se ambientar melhor com o Google Classroom. Olha, como entrar no Google Classroom, se clicar aqui, vocês vão ter acesso a um vídeo explicando como trabalhar com o Google Classroom, né, realizando atividades, né, e dicas também para o Google Classroom. Mas o mais importante nesse momento para todos vocês, ingressantes do Campus São Gonçalo, é o formulário eletrônico para registro do e-mail padrão. Deixa eu te explicar. A plataforma Google Classroom é uma plataforma que, no mesmo lugar, para a sua turma, né, então você que é estudante de administração, vai estar na turma do primeiro ano do curso técnico em administração. Para você que é do curso técnico em química, vai estar na turma chamada primeiro período do curso técnico em química. Para você que é do curso técnico em segurança do trabalho, primeiro período do curso técnico em segurança do trabalho. Nessa plataforma, nesse ambiente, nós temos todos os professores daquele período e estudantes daquele período, além da direção de ensino, né, e da coordenação técnico-pedagógica também adicionadas nessa plataforma. É por ali que a gente vai realizar as nossas comunicações. Mas, para que essa comunicação ocorra sem ruídos, a gente precisa que vocês criem o que a gente chama de e-mail padrão. Então, vocês vão entrar nessa plataforma aqui, e aí vão escrever o e-mail que vocês deram na matrícula, né, o e-mail que vocês utilizam atualmente, né?
e aí aqui a gente explica mais ou menos o que seria o e-mail padrão. O e-mail padrão é uma forma que a gente encontrou para facilitar a comunicação. Vocês serão adicionados nessa plataforma a partir desse e-mail que vocês têm que criar, né? Então, assim, a criação não se dá nesse formulário, tá, gente? Vocês têm que criar esse e-mail pelo Gmail e depois vir aqui preencher esse formulário. Eu me chamo Anderson Rocha da Silva. Se eu fosse estudante do IFRJ, ingressante, eu poderia ter duas versões possíveis de e-mail padrão. Eu poderia criar um e-mail padrão do tipo anderson.silva.ifrjcsg, que é a sigla do IFRJ Campus São Gonçalo, .2021 para dizer que eu entrei no ano de 2021, no primeiro semestre, no primeiro ano, certo? Bom, ou poderia também, se de repente eu não gostasse muito do meu Silva, poderia também ter o meu e-mail padrão no seguinte formato: anderson.rocha.ifrjcsg.2021@gmail.com. Vocês vão escolher qual sobrenome que vocês vão utilizar, certo? Então tem que ser o primeiro nome e um dos sobrenomes, tudo bem? Se você tiver nome composto, você pode escrever um nome composto junto, né? E escolher também um sobrenome, tudo bem? E aí vocês colocam aqui o nome completo, o telefone para contato, isso é muito importante. A sua matrícula. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, porque alguns estudantes já mandaram e-mail para mim, né? A matrícula, ela é gerada a partir do cadastro no sistema acadêmico, né? Nós estamos correndo com o processo seletivo. Nery, tem alguém com o microfone aberto. Nós estamos correndo com o processo seletivo, né? E assim, nós ainda não tivemos fôlego para introduzir todos os dados de vocês no nosso sistema acadêmico. Isso significa que nós ainda não temos o número de matrícula de vocês. Mas isso não impede que vocês preencham esse formulário. Aqui, a matrícula não é uma pergunta obrigatória. Então, ela pode ficar sem resposta por enquanto, tá? E aí você coloca aqui o seu curso, coloca aqui o seu ano ou período, né? No caso dos ingressantes, não tem jeito, é o primeiro, né? E aí você escreve aqui o e-mail padronizado que você criou. E eu peço que vocês façam isso o mais rápido possível. Por quê? As nossas aulas vão iniciar na terça-feira. Então a gente precisa que vocês respondam esse formulário com a maior velocidade possível. Peço, inclusive, desculpas, mas a gente está, de fato, com um calendário bem apertado, tá? Bom, se você for menor de idade, isso é importante, para os estudantes do técnico em administração e para o técnico em química, onde comumente nós temos, na primeira etapa, estudantes menores, né? Vocês devem fornecer aqui o e-mail do responsável, né? Se o responsável não tiver e-mail, né, nem todo mundo tem e-mail, então que vocês forneçam obrigatoriamente o telefone. E aqui nesse caso, se não tiver e-mail, você coloca não possuo na resposta, né? Porque isso aqui é uma pergunta obrigatória, né? Tem um asterisco aqui, então você não avança se isso não ocorrer, certo? Bom, vamos voltar lá para o tutorial. Aqui existe um tutorial para criação de contas no Gmail, né? Se você não sabe como criar uma conta no Gmail, você pode aprender conosco aqui também. Tem um tutorial, inclusive, nesse tutorial ele ensina como você vincular o seu e-mail padrão ao e-mail que você normalmente utiliza, né, no Gmail. Bom, como se dá a estrutura das atividades pedagógicas não presenciais no Campus São Gonçalo? Deixa eu parar aqui de apresentar para falar com vocês. A gente está vivendo um contexto diferente, né, um contexto excepcional, e como eu disse a vocês, a gente escolheu a plataforma do Google Classroom para realizar as nossas atividades. As atividades, elas seguem toda uma organização, toda uma estrutura, né? Então, mais uma vez projetando e pedindo paciência para vocês, porque assim, eu sinto falta de olhar para vocês, então eu paro, interrompo a projeção da minha tela, mas depois eu volto, né, para mostrar. Então, deixa eu entrar aqui no Google Classroom para que vocês tenham uma noção. Então, esse é o meu e-mail da direção de ensino, estou entrando aqui no Google Classroom, não se assustem, né? Eu estou adicionado em todas as salas que existem no campus, então a lista é grande. Vou pegar aqui, ó.
um exemplo aqui. Essa aqui é a plataforma do Google Classroom do terceiro ano do curso técnico de administração do ano passado, tá, gente? Está aqui. Só para que vocês entendam como é que funciona. Nesse espaço nós temos os professores e todos os estudantes, né? Vocês entram aqui a partir de um convite que vai ser enviado pelo e-mail padrão, certo? E aqui nós temos um mural, né? E também temos as atividades. Se vocês notarem, na plataforma do Google Classroom, existem diferentes tópicos. Cada tópico é uma disciplina. E cada disciplina tem as suas postagens de materiais, né? Deixa eu explicar isso um pouco melhor para vocês. Vou interromper aqui a minha apresentação. O que acontece? As postagens acontecem dentro dos tópicos das respectivas disciplinas na plataforma do Google Classroom, mas elas não são postagens que acontecem a qualquer momento da semana, não. Existe um horário para que essas postagens ocorram, né? Esse horário vocês também vão ter acesso. Então, todos os estudantes sabem, por exemplo, que segunda-feira tais disciplinas realizarão as postagens em determinados horários, né? Essas postagens são postagens preferencialmente assíncronas. Deixa eu traduzir. O professor vai colocar para vocês uma postagem de um vídeo explicando a matéria, junto com o material, junto, de repente, com o exercício, né? E a partir da plataforma você vai interagir, né? Lendo esse material, dando feedback para a gente daquilo que você entendeu, daquilo que você não entendeu. E aí, diante dessas dúvidas, o professor pode, no mesmo horário, né? Não no mesmo dia, mas assim, ele postou uma atividade, vamos supor, hoje, né? E aí, no próximo sábado, de acordo com as dúvidas que rolaram durante a semana, né, que vocês foram respondendo lá no chat, o professor pode marcar um encontro síncrono, ou seja, uma aula, como a gente está fazendo aqui, no momento ao mesmo tempo, todo mundo conectado, né? Onde ele explica melhor aquilo que ele quis dizer na postagem, ou tira as dúvidas que os estudantes possam ter a partir daquela postagem, certo? Então, primeiro tem uma postagem de material e, dependendo da demanda, dependendo das dúvidas que vocês apresentem, o professor marca um momento de dúvidas com vocês. Esse momento, assim como a gente está fazendo aqui, também é um momento gravado. Por quê? A gente entende que nem todo estudante pode, de repente, por questões que são das mais diversas, né, acompanhar aquela aula naquele momento. Então fica gravado e depois é repostado lá na plataforma para que todos possam assistir aquela explicação, aquela resolução de exercício, né? A gente segue nessa cadência. Então, são postagens assíncronas com momentos síncronos de dúvidas, né? Eu sei que é muita informação, a gente, de repente, vocês podem estar um pouco preocupados, mas quando vocês entrarem na plataforma, vocês vão perceber que é mais tranquilo do que eu estou falando, né? A plataforma, ela apresenta lá toda uma estrutura, toda uma organização, certo? Bom, então nós escolhemos a plataforma do Google Classroom. Peço então a todos que criem seus e-mails padrão para que a gente possa adicioná-los o quanto antes nesses ambientes para a gente desenvolver as nossas atividades. Perfeito? Bom, algum coordenador gostaria de complementar alguma coisa? Eu estou esquecendo algo? Anderson, acabaram de falar aqui do SIGA, se você puder comentar, tá? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá, então. Vamos novamente à projeção. Compartilhando aqui a minha tela. Vamos lá, gente. A gente tem a plataforma do Google Classroom, que é o espaço onde nós vamos realizar as nossas atividades, né? Essas atividades são atividades que são organizadas, inclusive, com momentos avaliativos, né? Cada disciplina pode escolher no bimestre até 2 atividades para serem avaliativas, ou seja, atividades que valem nota, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente pode ter postagens, os professores podem postar materiais acompanhados de exercícios de fixação, né? São exercícios que não valem nota, são mais exercícios que dão um diagnóstico do acompanhamento do estudante em cima daquele conteúdo, né? As dúvidas que eles têm, etc. e tal. Mas o professor vai reservar algumas postagens
para que sejam postagens avaliativas, né? E essas postagens avaliativas, elas são avisadas com antecedência pelo professor e, quando ocorrem, elas têm um prazo mínimo de 1 semana para o estudante devolver essa atividade avaliativa. Quando essa nota é gerada, o estudante ele vai ser informado desse feedback, né, da nota que ele obteve daquela atividade, pela plataforma do Google Classroom, mas o professor também lança essas notas no nosso sistema acadêmico, no nosso SIGA-A, né? Bom, o que é o SIGA-A? Vamos lá. Antes, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o horário de postagens por APNP também se encontra no site, né? Ninguém aqui fica sem informações. Olha, clicando aqui, nós temos aqui o panorama, por exemplo, de aulas de cada curso, né? Eu sei que deve estar pequeno aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Olha, aqui nós temos, ó, segunda-feira, por exemplo, o horário do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano de administração. E do segundo, quarto e sexto período de química, tá vendo? Ó? Então aqui, o aluno, por exemplo, de administração sabe que segunda-feira, 10h30, vai ocorrer postagem da disciplina de artes. E 11h15 vai ocorrer a postagem da disciplina de inglês. Quando existirem dúvidas e ocorrerem momentos síncronos, os momentos síncronos obedecerão esse horário também, né? Então, assim, se a professora de artes quiser marcar um momento síncrono para tirar dúvidas com vocês, uma aula síncrona, né, para tirar essas dúvidas e tudo mais, ela vai fazer isso na segunda-feira para essa turma do primeiro ano, na segunda-feira, às 10h30. Nós temos aqui o horário de todo o campus. Então, o que acontece? Nós temos aqui turmas que são matutinas, né, turno da manhã, turmas que são vespertinas, no turno da tarde. Olha aqui, ó, o primeiro período de química é uma turma da tarde. Então, olha aqui, ó, todos os estudantes do primeiro período sabem que segunda-feira, às 2h30, ocorrem as postagens de português. Já às 16 horas, a de matemática, né? Assim como terça-feira, ocorrem as postagens de química geral, né? Então, é isso. E também à noite, nosso curso noturno, que é o curso técnico em segurança do trabalho, com seus respectivos períodos. Então, por exemplo, e também alguns períodos da química. Então, o estudante de segurança do trabalho sabe que segunda-feira, por exemplo, às 7 horas, na plataforma do Google Classroom, vai ter a postagem de língua portuguesa, né? E por aí vai. Esse horário vocês também podem consultar aqui no site, certo? Bem como, no futuro, né, no final do ano letivo de 2021, ou do primeiro semestre letivo de 2021, o resultado dos conselhos de classe. Isso aqui são do ano passado, né? Então vocês têm aqui o resultado. O que é o SIGA-A? Deixa eu voltar lá para informações gerais. O SIGA-A, está aqui embaixo, ó. Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o nosso SIGA-A. Assim que vocês tiverem um número de matrícula, vocês podem consultar, vocês podem se cadastrar no SIGA-A. Deixa eu clicar aqui. Quando você clica aqui, ó, esse é o SIGA-A. Tem aqui, ó, usuário e senha, né? Mas aí, assim, isso aqui é para quem já tem um cadastro. Ah, mas eu não tenho cadastro. Aí você vai aqui embaixo, ó. Se você é aluno, você clica aqui para realizar o cadastro. Se você não é aluno, mas é responsável de aluno, você também pode fazer o cadastro, né? Então, assim, não tem como os responsáveis, por exemplo, não souberem, ficarem sem saber, digamos, a nota dos seus filhos, né? É só realizar o cadastro no SIGA-A, que ele também consegue acompanhar as notas que são lançadas, né? Professores e funcionários também têm um perfil no SIGA-A. Então, aqui nós temos os 3 perfis possíveis, de professores e servidores, de estudantes e de familiares dos estudantes, dos responsáveis dos estudantes, certo? Bom, quando você clica em cadastro, aqui, ó, você vai colocar o seu nível, né, que no caso é o técnico unificado, né, e aí vai preenchendo as informações. Essas informações já estão registradas, estarão registradas, melhor dizendo, no nosso sistema. Então, você vai colocar a matrícula, que você ainda não tem, mas também vai colocar o seu CPF, o seu nome completo, o seu RG, a sua data de nascimento. Então, assim, para realizar o cadastro no SIGA-A,
só pode se for você mesmo, né? Porque tem muitas informações aqui que só quem é a pessoa detém, né? Então, a gente ainda vai gerar a matrícula. Mas como é que eu faço para consultar a matrícula, né? Quando ela for gerada? Bom, a gente, para os ingressantes, vai tentar enviar um e-mail com esse número de matrícula, mas eu não garanto por quê. Deixa eu explicar para vocês. A gente está com um volume muito grande de atividades na secretaria. Então, tem como você consultar essa matrícula de outra maneira. Olha, aqui embaixo, em caso de dúvidas, você também pode acessar o portal da Secretaria do Campus. Quando você clica aqui, vocês são direcionados a um portal da nossa secretaria, né? E aqui vocês podem clicar e ver dúvidas com relação ao acesso do SIGA-A, né? Com relação ao cadastro do aluno. E aqui, olha, essa parte é mais importante. Consultar matrícula química, consultar matrícula segurança do trabalho, consultar matrícula administração e consultar matrícula da nossa especialização, né, que é ensino em histórias de culturas africanas e afro-brasileiras, né? Então eu vou pegar aqui um exemplo, consultar matrículas de química. Quando você clica aqui, você tem acesso a uma lista em ordem alfabética de todos os alunos do campus São Gonçalo e seus respectivos números de matrícula. Para vocês que são ingressantes, essa lista, vocês ainda não foram incluídos nessa lista, porque, como eu disse, a gente ainda está fazendo a etapa de inclusão de dados no sistema. Mas até o dia 16, né, muito provavelmente, todos já terão o seu número de matrícula e poderão consultar aqui, certo? Bom, deixa eu parar a apresentação. Anderson. Diga. A gente tem algumas dúvidas. Você quer responder agora? Quero sim. Eu acho que, de maneira panorâmica, se vocês não quiserem me complementar, eu acho que eu acabei varrendo tudo que era importante, né? Eu acho que seria o momento mesmo de fazer a palavra circular. Fala, Dilma. Não, só complementar com relação à especificidade do curso técnico em administração. Que o primeiro ano é todo propedêutico, ou seja, somente disciplinas básicas. No segundo ano, o aluno passa a ter essas disciplinas básicas mais as disciplinas técnicas. E aí, no terceiro ano, ele tem a possibilidade de escolher entre o estágio de 200 horas ou fazer a disciplina projeto integrador. Só para deixar clara essa diferença aí entre o curso técnico em administração e o curso técnico em química. Além de ser anual, que você pontuou. Muito bem, Dilma. No curso técnico em química, inclusive, o estágio é obrigatório, né? E, assim, muito bom essa diferença pontuada pela nossa coordenadora. E, assim, muitas outras coisas a gente vai também pontuar ao longo da semana. Eu já queria aproveitar aqui para dizer que a gente organizou outros momentos agora com os estudantes a partir do início das aulas, para também ter mais um momento de dúvidas. E, por conta das APNPs, né, a gente tem também, periodicamente, algumas reuniões de acompanhamento com os estudantes, né, para saber das dificuldades que eles estão enfrentando e tal. A gente está se esforçando para não deixá-los sozinhos nessa estratégia. Já basta a solidão que estar nesse contexto remoto, estar falando com vocês dessa forma, né? Então a gente está se esforçando para sempre se manter em contato. Então é muito importante que vocês participem, nos deem feedbacks, enfim, daquilo que está ocorrendo. Me ajuda aí, Nery, Gleice, dúvidas que foram colocadas no chat. Algumas aqui, amigo. Só um momentinho. O Rodrigo Lobo pergunta se as turmas de segurança do trabalho tarde e noite estarão juntas ou separadas. Ótima pergunta, Rodrigo. Olha só, o que acontece? No modo presencial, nós temos turmas que, no caso de segurança do trabalho, é uma tarde e uma noite, no modo presencial. No modo remoto, a gente fundiu essas turmas à noite, né? Então, no contexto remoto, a gente tem uma única turma de primeiro período na plataforma do Google Classroom. Mas, na evolução dessa turma nos demais períodos, quando for possível o retorno presencial, aí a gente desmembra, né? Quem se inscreveu à tarde permanece à tarde, quem se inscreveu à noite permanece à noite. A mesma coisa acontece com técnico em administração, com técnico em química. Deixa eu explicar. O técnico... Interrompendo um pouquinho. Diga. Porque o quarto período, para lembrar que o quarto período é à noite.
Tá no script. Vou chegar lá, vou chegar lá. Tá bom. Tranquilo. No técnico em Química e no técnico em Administração, nós temos, por exemplo, 2 turmas também no técnico em Química, só que no técnico em Química, as 2 turmas de primeiro período entram sempre no mesmo turno. Então, são 2 turmas à tarde para esse primeiro semestre e 2 turmas que entrarão de manhã no segundo semestre, né? E aí, quando for possível o retorno presencial, essas turmas se desmembram em salas, mas que ficarão no mesmo turno. No curso técnico em Química e no curso técnico em Segurança do Trabalho, como são cursos que apresentam estágio obrigatório, para esses cursos, as turmas da última etapa são sempre no turno da noite, para que dê espaço, né, para os nossos estudantes realizarem o estágio durante o dia. Então, no técnico em Química, no 7º e no 8º período, que é o equivalente ao 4º ano de curso, nós teremos aulas no turno da noite, né? Obviamente, até lá, tenho fé que já estamos no modo presencial. No técnico em Segurança do Trabalho, no 4º período, também no modo presencial, as turmas são à noite, tá bom? Nery, você levantou a mão, pode falar. Tá com o microfone fechado. Microfone, Nery. Oi, gente, soltei. Sobre o técnico em Química, no modo remoto, nós conseguimos condensar as aulas de segunda a sexta, né? E quando a gente voltar para o modo presencial, do 1º ao 6º período, os alunos têm aula de segunda a sábado, tá, gente? E aí, o 7º e 8º período também tem aulas aos sábados, tá? Só quem não tem aula ao sábado é o 8º período da Química. Mas, relembrando, do 1º até o 7º período, no modo presencial, as aulas são de segunda a sábado. Amigo, eu vou pegar uma outra pergunta aqui, tá? O Isaías Nunes pergunta se é possível mudar de turma. Por exemplo, sair da tarde para a noite. É possível sim, Isaías. Nesse contexto remoto, isso, por enquanto, não é importante, porque não faz diferença. Mas quando for possível o retorno presencial, você pode oficializar esse pedido na secretaria, tá? E esse pedido passa por uma avaliação de vagas, tal. Então, assim, fazer o pedido não significa que você já mudou de turma, tá? Você faz o pedido e aí a coordenação do curso avalia e aí te dá a resposta, se é possível a mudança ou não, tá bom? Amigo, o Rodrigo Lobo faz uma outra observação aqui, né? Ele fala da questão das turmas dos ingressantes, como se daria esse contato, né? A Dilma fez um esclarecimento no chat e ele faz uma ponderação aqui, né? De que a eleição dos alunos representantes para o primeiro período, né? Como diz, ainda não conhecem a instituição, ainda são novos, muito jovens, né? Se não seria interessante ter uma outra forma para deixar esses estudantes mais integrados à instituição, né? Porque essa eleição de representantes no primeiro período ficaria um pouco prejudicada em função disso. E ele se preocupa aqui com a questão da evasão também, né, logo nesse início. Muito bem observado. A gente tem no IFRJ, né, a questão da representação do representante de turma, né? E o papel do representante de turma ele é fundamental. Eu até vou abrir aqui se a Bianca quiser falar alguma coisa, quiser complementar. Porque, assim, é o representante de turma junto com o professor representante que nos dá o feedback também do andamento do semestre letivo ou do ano letivo. E, sim, Rodrigo, nesse contexto remoto é diferente, né? Assim, no contexto presencial isso já acontecia, tá? Porque, assim, a turma estava se conhecendo e logo nas primeiras semanas, a nossa rotina, né, Bianca, era fazer uma jornada em todas as turmas, na primeira semana de aula, entrava em todas as salas, para falar sobre a representação de turma e tal, e já era um momento que, no contexto presencial, para os ingressantes, era um pouco, não vou dizer delicado, né, mas assim, era um pouco estranho, porque a turma não se conhecia direito ainda, e aí tinha que eleger um representante e tal. A gente entende que nesse contexto remoto isso também apresente uma certa dificuldade, né? Mas eu sugiro, a partir do contato da plataforma do Google Classroom, né, que vocês possam criar, de repente, um grupo no WhatsApp para melhorar a comunicação entre vocês. Eu acho que é possível, acho que essas estratégias são válidas para tentar
aproximar a turma nesse momento, sabe? É um momento diferente mesmo, a gente não está podendo estar ao lado do outro. Então, assim, de repente criar um canal de comunicação, criar um grupo no WhatsApp da turma, tentar, de repente, fazer um debate nesse sentido, ajude nessa questão. E se você quiser contar com a gente para fazer algum encontro síncrono, para mediar essa situação, estamos à sua disposição, né? Isso é uma coisa importante para falar também, né? A gente aqui procura despertar em vocês a autonomia para a condução das situações, né? Para a condução da eleição e tudo mais. Fala, Bianca, desculpa. Não, eu que te cortei. Não, queria contar um pouquinho de como foi o semestre passado, que foi um semestre que a gente também começou, né, de maneira totalmente remota. E fluiu bem tranquilamente. Inclusive, a turma rapidamente se organizou, construiu o seu grupo de WhatsApp e, assim, mandou logo o nome dos representantes. Foi uma turma que participou ativamente, né, eu acompanho de maneira mais próxima o primeiro período de Química. Então, assim, eles participaram ativamente, fluiu bem tranquilamente. Então, eu acho que, assim, a gente fica muito ansioso, né? Muita novidade, muita coisa acontecendo, mas eu acho que não precisa se preocupar que vai ser tranquilo. Eu já aproveito para poder falar para vocês ficarem atentos ao e-mail, porque a gente vai mandar, né, um informe sobre isso, sobre essa escolha da eleição. Se vocês quiserem fazer um encontro, como o Anderson falou, exclusivamente para isso, a gente está aqui disponível para vocês, mas já aproveito para poder dizer que a gente vai marcar um encontro também só com a COTP, para vocês poderem conhecer as outras servidoras, conhecer o nosso setor de maneira mais tranquila, que hoje é um dia de muita informação, né? Então, a gente poder conversar, se conhecer melhor. Então, vocês já ficam atentos ao e-mail que a gente vai marcar esses encontros. E, se precisar, a gente está aqui para poder ajudar, mas é bem tranquilo. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse é um dos recados importantes que a gente tem que reforçar aqui, né? Tanto com a ATP quanto coordenações, nós teremos outros momentos assim com vocês, com essas reuniões, momentos mais setorizados, né, digamos assim, né? Porque aqui está todo mundo junto, todos os cursos juntos, né? Todos os responsáveis, estudantes e tal. A gente vai fazer depois momentos mais específicos, só com os estudantes do curso técnico em Química, com o curso técnico em Administração, com o curso técnico em Segurança, porque esses cursos apresentam as suas especificidades, a gente tem também esse momento para tirar essas dúvidas com vocês também, tá bom? Dilma, você havia levantado a mão, desistiu, quer falar alguma coisa? Oi, não, só para reforçar essa questão aí da contribuição que a gente dá na hora de fazer com que os alunos tenham esse contato, né? Eu tinha dito que não é possível que todos os professores estejam nesses grupos de WhatsApp, porque a gente não pode cobrar isso, mas há professores que fazem grupo de WhatsApp com a turma, e a turma em si pode fazer esses grupos com o nosso auxílio, só isso, como coordenação, nos propondo aí, nos colocando à disposição para contribuir aí nessa relação aí inicial, tá? Ao mesmo tempo, gostaria de fazer uma ressalva importante. Ao mesmo tempo que o grupo do WhatsApp ele facilita muito a comunicação entre vocês, é importante entender que ele não é um meio oficial de comunicação para as dificuldades, tá, gente? Vocês precisam registrar tudo por e-mail, é a partir do e-mail que a gente vai agir diante das dificuldades, sabe? O WhatsApp, ele de fato hoje é uma grande ferramenta. A gente aqui na gestão, os coordenadores aqui, as direções aqui, a gente trabalha o tempo todo com o WhatsApp para se comunicar, porque é fluida, a comunicação é rápida, a gente divide as demandas e tal, mas situações oficiais precisam ser encaminhadas por e-mail, tá bom? Amigo, olha só, tem algumas perguntas aqui no chat, e aí eu acho que algumas até já foram respondidas, né? A Nayara Ferreira pergunta se quando voltar às aulas presenciais é possível mudar o turno do curso de Segurança do Trabalho. Eu acredito que você já tenha respondido, né? Sim, sim. Sim. É só pedir na secretaria, dependendo do período que você estiver, né? Sair da tarde para a noite e tudo mais. Lembrando que no quarto período, obrigatoriamente, é todo mundo de noite. Beleza. O Tiago Mota pergunta se as aulas de curso de administração serão sempre pela manhã. Sim, serão sempre no turno da manhã. E aí, no segundo ano de administração, existem alguns contraturnos. Aliás, foi bom falar disso, porque eu lembrei também dos contraturnos de Química, né? O que acontece? No percurso, na trajetória formativa aqui dos nossos estudantes, alguns períodos
apresentam uma carga horária que ultrapassa o turno que você está estudando. Então, algumas disciplinas também têm aulas no contraturno. No segundo ano de administração, isso é bem evidente. Então, assim, alguns estudantes, no segundo e no terceiro, alguns estudantes estudam de manhã e têm aulas de outras disciplinas à tarde, né? Uhum. E no curso técnico em Química, alguns períodos específicos apresentam também esses contraturnos. O Josué Nunes, ele pergunta qual o tempo de duração do curso de Segurança do Trabalho? O curso de Segurança do Trabalho tem duração de 2 anos, são 4 períodos. Beleza. A Nicole Ferreira queria que explicasse novamente a questão da matrícula lá no SIGA. A gente vai ter esse momento com as turmas, né? Para explicar direitinho. Isso, vamos ter sim, Nicole. Olha só, o primeiro passo importante é você, a partir do dia 16, né, verificar lá no site, naquele site da secretaria que eu projetei aqui, se você já tem seu número de matrícula. Com o seu número de matrícula, clicando lá naquele site do SIGA-A, é só clicar em cadastre-se, mas a gente vai ter esse momento para explicar caso tenha mais dúvidas, porque é só preencher todos os dados que tem ali, seu nome completo, RG, CPF, matrícula, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, enfim, preenchendo tudo ali, porque o SIGA ele abre seu acesso confrontando esses dados, justamente para evitar qualquer tipo de fraude, né? Então, você precisa preencher tudo isso e avançar. E aí você passa a ter acesso ao SIGA-A, e aí com acesso ao SIGA-A, isso para estudantes e para responsáveis, vocês podem acompanhar a sua situação acadêmica com relação a notas, né? Os professores lançam a nota lá e vocês podem saber quanto tiraram no primeiro bimestre, no segundo bimestre, enfim. Queria aproveitar e falar uma coisa rápida, né? Nesse contexto das APNTs, né, como é que você avança para o próximo período, né? Como é que você aprova, digamos assim? A gente está trabalhando com atividades remotas, né? E, como eu disse, as atividades avaliadas, elas são postadas na plataforma e o professor avisa, isso aqui é uma atividade avaliada, você tem que devolver obrigatoriamente, né? E aí você vai ser avaliado por aquela atividade e vai ter uma nota. Quando você, para o curso técnico em Química e Administração, quando você entrega a maior parte das atividades, mais 50% das atividades avaliadas no curso, além de ter feito pelo menos uma atividade avaliada de cada disciplina, né, você avança para o próximo período. No curso técnico em administração, você precisa entregar pelo menos uma atividade avaliada também em cada disciplina para avançar, certo? A gente está num contexto excepcional. Para os estudantes que não conseguirem entregar, cumprir esses requisitos, a gente não registra a reprovação. O que a gente conduz é o trancamento administrativo. Deixa eu explicar. De acordo com as diretrizes, a gente não pode registrar no histórico que o aluno foi reprovado, mas alguns alunos apresentam dificuldades e acabam não entregando as atividades. A gente tem que ter, por isso a importância de a gente ter esse feedback, né, da gente saber o que está acontecendo com vocês, e a gente vai entrar em contato na medida em que vocês não forem entregando o que tem que entregar. Mas pode ocorrer de chegar, de repente, num conselho de classe final e um estudante não ter entregado nada, ou ter entregado muito pouco das atividades que precisava entregar para passar, né? E aí, nesse sentido, esse estudante, ele praticamente abandonou o curso. Para que a matrícula dele não seja cancelada, ou seja, para que ele não perca o vínculo com o IFRJ, a gente toca no conselho de classe o trancamento administrativo. Então, esse estudante vai ter sua matrícula trancada, e aí a gente entra em contato com ele para saber se ele vai destrancar e seguir no próximo semestre para fazer as atividades, para fazer o período novamente, né? Então, assim, o trancamento administrativo é, aspas, uma reprovação. Não vai aparecer a palavra reprovado lá, mas, na verdade, esse trancamento acontece para preservar o vínculo e para você destrancar e retornar a estudar quando for possível, né? A gente espera aqui que todos vocês sigam com fôlego e saibam que a gente vai estar aqui acompanhando e ajudando no que for possível, tá bom? Tem mais dúvidas? Então, tem algumas dúvidas aqui, e o Nery foi respondendo aqui no chat, né? Algumas dúvidas sobre e-mail, né?
Acho que tem alguma questão ainda, né? Se pessoas que já têm e-mail do Gmail, mas o Nery foi respondendo. O Felipe Freire, né, que estava perguntando sobre as atividades de popularização da ciência, né? A gente tem alguns eventos assim bem marcantes ao longo do ano, especialmente a nossa semana acadêmica, né, que esse ano vai ser do dia 4, só pegar aqui o calendário para ver direitinho, mas a gente vai informar para vocês. Vai ser do dia 4 ao dia 8 de outubro, né, que é uma semana inteira de atividades acadêmicas, e a gente mobiliza todos os estudantes para participar, além de outras atividades que vão acontecendo ao longo do ano, né? Então, a gente vai conversar bastante com vocês em relação a isso. E é importante, uma coisa que a gente não falou, né, amigo, que eu acho que é importante. Eu acho que o IFRJ tem uma característica que é a nossa tradição no ensino médio, que é bem importante, que é o fato dos estudantes de nível médio já participarem de projetos de pesquisa, de extensão, e da possibilidade de serem monitores, né, das disciplinas, né? São atividades que ampliam as possibilidades, né, de construção do conhecimento, de uma relação mais profunda com o Instituto, e os professores apresentam projetos de pesquisa, de extensão, de monitoria, alguns projetos de estágio também, né, junto com os professores no campus. Então, ao longo do ano aí vocês vão recebendo informações sobre isso. E essa participação, ela compõe o nosso ciclo formativo, né? Então, os estudantes aqui no ensino médio no IFRJ, eles têm contato com atividades que alargam o seu conhecimento, né? Projetos de pesquisa, vão a congressos junto com os professores e tal. Então, de fato, isso traz um ganho muito grande para o estudante. Queria agradecer a pergunta do Felipe Freire, porque, assim, eu também sou um defensor da popularização da ciência, e a gente tem essas atividades no campus, sim. Inclusive, nas nossas semanas acadêmicas, a gente reserva um espaço específico para receber os estudantes do 9º ano das escolas do entorno do IFRJ, né? Para realizar atividades, para mostrar de maneira divertida, inclusive, né, um pouco mais sobre ciências, né? Então, a gente se dedica a isso, sim, e aconselho a todos os estudantes que se envolvam. É importante que vocês se envolvam nas atividades que o IFRJ oferece a vocês. Monitorias, iniciações científicas, projetos de extensão, tudo isso, né? Porque isso faz parte da formação de vocês, e isso é um diferencial que vocês encontram aqui. Isso não faz parte do ensino médio convencional. Isso é algo que, inclusive, eu não sei se todos sabem aqui, mas eu tenho muito orgulho de falar isso, tá? A rede federal, se avaliássemos os dados educacionais só da rede federal, né? Eu não sei se vocês sabem, mas os nossos resultados em provas, né, como PISA, em provas que ranqueiam, né, o conhecimento de português, matemática, etc. e tal, nos deixam numa posição muito próxima de países muito desenvolvidos, como Finlândia e tudo mais. Já são até, inclusive, algumas matérias em jornais dizendo que a rede federal é uma Finlândia dentro do Brasil, assim, né? Não sei se todos sabem, a Finlândia é reconhecidamente aí um país com a educação muito desenvolvida, né? Então, entendam a grandiosidade da rede, né? Valorizem a grandiosidade dessa rede e participem, se envolvam de tudo que a gente oferta, porque, de fato, isso faz muita diferença na vida de vocês. Amigo, só para completar aqui, ainda com esse gancho aí que o Felipe deu para a gente, né, o Felipe Freire, eu estou lembrando o seguinte, das atividades que nós fazíamos fora do estado, né, assim, a gente já chegou a viajar com um grupo de 40 estudantes para Olinda, passamos uma semana em Olinda participando do Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, foi uma grande responsabilidade, né, dos servidores que foram, mas foram momentos muito felizes, assim, né, nessas nossas viagens. Íamos sempre para Campinas, né, para o Colégio Técnico da Unicamp, participar do COTUCA, né, que é uma mostra de trabalhos técnicos, que anualmente acontece lá. Fomos então, inúmeras vezes premiados. Premiados, sim, os nossos projetos premiados lá, então que a gente mais deseja é conseguir voltar, né, a fazer essas atividades. Sim. Olha, acho que essa pergunta do Felipe pode deixar a gente falando aqui por mais 3 horas seguidas. Exatamente. O Nery tinha levantado a mão, né, Nery? Fala aí, Nery. Obrigado, viu, Felipe? Nery, abre o microfone. De novo. Relaxa. Ficou faltando 2 esclarecimentos que o pessoal perguntou aqui no chat. Um sobre os uniformes, né, da escola,
e outro sobre o material didático. Muito bom. Vou deixar a Gleice responder, mas deixa eu só fazer um parênteses antes, né? A gente fez uma pré-reunião e assim, a gente estava comentando do quanto é diferente fazer essa reunião introdutória no contexto remoto. No contexto presencial, a gente iria recebê-los no nosso auditório, com um cafezinho da manhã lá na mesa, para que todos pudessem, né, socializar, conversar e tudo mais. E essas perguntas eram clássicas, né? Sobre uniforme, sobre material de... Aí eu falei assim, cara, será que vai aparecer no contexto remoto? Tá aí, apareceu. Amiga, é contigo. Então, amigo, vou aproveitar e falar rapidinho aqui sobre as ações da assistência estudantil. Vou pedir a gentileza da Ritinha, se ela puder estar comigo também aqui nessa conversa. Nós temos uma direção de pesquisa, extensão, né, e assistência estudantil, e temos uma coordenação de assistência estudantil, né? Eu não trabalho sozinho, obviamente, porque ninguém faz nada sozinho. Trabalho com a Rita, que também é assistente social do campus, já se apresentou para vocês no primeiro momento. Aqui também na reunião tem a Gabriela, se ela puder falar um pouquinho. Gabriela. Oi, gente, bom dia. Eu sou Gabi. Faz muito tempo que eu não vejo muita gente que está aqui. Saudade, Gabi! Saudade de vocês, espero que estejam bem. Eu sou estagiária na coordenação de assistência estudantil com a Rita e com a Gleice. Eu não vi se a Esther está aqui. Acho que a Karina avisou que não poderia, a Esther acho que não entrou. Aí somos nós três, nós somos as três da UF, estamos juntas fazendo disciplina de estágio lá. São estudantes, qual curso de serviço social. Desculpa, esqueci de falar. Aí é isso. Não sei se tem mais alguma coisa para falar. Ritinha. Oi, gente. Eu falei que eu ia voltar quando a Gleice fosse falar, né, da assistência estudantil. E é muito engraçado quando o Anderson riu das perguntas clássicas, porque é sempre assim, né, a questão do uniforme. Agora, o que a gente não está tendo no remoto é as pessoas perguntarem sobre a questão do auxílio transporte. Isso a gente vai ter em outro momento. Isso. Mas a gente trabalha com essas ações, né, enfim. Desculpa, Gleice. Não, eu vou só fazer uma introdução, aí vou te pedir a gentileza de explicar, né, as outras partes, e vou colocar aqui no chat os nossos contatos também, né? Tá bom. Como instituição pública, né, nós somos uma instituição pública federal, né, os estudantes da escola pública, né, têm direito às condições de permanência, né, e quando a gente fala condições de permanência, a gente está falando do transporte, a gente está falando da alimentação, a gente está falando do uniforme escolar, né? A rede federal, ela é um pouquinho diferente, né, das redes municipais e estaduais nesse sentido, né? Numa situação presencial, nós tínhamos algumas ações no campus, né, voltadas para essa questão da permanência, e na situação do remoto, a coisa mudou um pouquinho. Eu vou pedir a gentileza da Rita para explicar para a gente, quando eu vou colocar aqui no chat os nossos contatos, né, para vocês fazerem contato com a gente. Tá ótimo. Então, a gente foi uma das primeiras instituições, né, quando teve a questão da pandemia, né, lá que em março de 2020, a que instituiu uma portaria sobre auxílio emergencial para os estudantes. Ela é uma portaria da reitoria, né? Ela não foi uma portaria do campus São Gonçalo, e ela estabeleceu um auxílio emergencial de R$200, né, para os estudantes que estavam inscritos no nosso programa de assistência estudantil. Então, lá em fevereiro de 2020, quando a gente estava iniciando o semestre, a gente abre um edital, a gente geralmente abre edital do programa de assistência estudantil 2 vezes ao ano, né, com as entradas, né, dos semestres letivos. Geralmente os alunos, né, que já recebem assistência estudantil, a gente não pede, né, para eles fazerem as inscrições 2 vezes, eles só fazem uma inscrição 1 vez ao ano, que é para a gente poder atualizar os dados, as informações familiares, né? E o nosso auxílio, ele era principalmente em relação ao transporte. A gente tem um grande problema, né, que é uma legislação estadual que contempla os alunos do integrado, mas ele não contempla com o total de passagens, né, que ele solicita. São só 60 créditos por mês. Então, um estudante que pega 4 ônibus por dia, né, enfim, tem um deslocamento maior, ele acabava ficando com problema de complementar essas passagens. Então, o nosso edital, a gente faz uma compra daquele cartão do Rio Card e a gente deposita o valor que precisa complementar a passagem do estudante. Os nossos alunos do curso de Segurança do Trabalho, que é concomitante subsequente, a gente tem uma legislação, né, aprovada, mas que ela ainda não está, de fato, sendo efetivada, né? A gente estava em muita luta com a Alerj, com os órgãos regulatórios, e aí veio a pandemia,
deu uma esfriada um pouco nesse debate, porque apareceram outros, né, debates, enfim, mas a gente pagava todo o transporte para esse estudante de segurança também por esse cartão. Com a pandemia, a gente ofereceu auxílio emergencial, é uma transferência de renda de R$200, e a gente agrupou esses estudantes no auxílio emergencial. E aí agora, no início de 2021, a gente abriu um novo edital, em abril, né, de 2021, para renovar os alunos antigos e incluir os novos alunos. Porém, em 2021, a gente está com um cenário de orçamento muito limitado, muito mesmo. Acho que estávamos conversando outro dia que é um dos piores cenários que a gente já teve, né, Gleice, em relação à assistência estudantil. Então, a gente está com um orçamento quase 50% menor do que a gente tinha em 2020. A gente diz que é quase 50%, porque tem uma parte que ainda está bloqueada, a gente ainda tem esperança, né, de que a gente sofra um desbloqueio. Então, no momento, a gente está pagando a 218 estudantes do auxílio emergencial, e a gente ainda não tem uma data para abrir um novo edital. A gente diz isso porque a gente tem que ter muito cuidado quando se trata de recurso público, de abrir um edital, e depois a gente não conseguir pagar, né? A gente pode infringir, né, de legislações, enfim, orçamentárias. Então, no momento, a gente está fazendo um estudo, assim, das entradas que a gente está recebendo, né, dos estudantes, e avaliando o que a gente ainda tem, assim, do orçamento, né, pro ano, para avaliar quando que a gente vai conseguir abrir. E se quando a gente abrir esse edital, se a gente vai ter que abrir por cotas, né, Gleice, assim, delimitando quantos estudantes a gente vai conseguir atender. Uma coisa que é muito difícil para a gente, porque a gente tem, sempre que a gente abre edital, a gente consegue até 2020, a gente conseguia atender a todos os alunos que nos solicitavam. Agora, em 2021, a gente já não tem esse cenário. Então, por isso que a gente pede para vocês um pouquinho, assim, de... Eu não sei nem se é paciência a palavra mais acertada, mas a gente precisa ter muita responsabilidade, né, de não gerar uma expectativa no estudante, que todo mundo vai ter auxílio emergencial. Então, a gente ainda está naquela fase de ver os alunos que já se formaram, que não vão mais receber o auxílio, ver, de fato, essa questão do bloqueio do orçamento, né, para a gente ver quantos alunos a gente vai conseguir atender. Mas pode deixar que quando a gente divulga edital, a gente pede para os coordenadores que gentilmente divulgam nas turmas, a gente faz chamada nas redes sociais, a gente faz um amplo processo. Para vocês verem, a gente fez tudo de maneira remota e a gente recebeu quase 300 inscrições, né, Gleice? No final de abril. Então, a gente consegue fazer esse contato com vocês, e foi tudo online. Anderson ajudou a gente na hora de fazer o formulário do Google Forms, os alunos já inseriram a documentação. Acho que foi pela primeira vez, Anderson, não sei se eu te dei esse retorno, mas pela primeira vez a gente não precisou ficar atrás dos estudantes para pegar documento. A maioria já botou direto no Forms, então isso foi uma maravilha. Muito bom. São Foi coisas ótimo. que a gente leva para o presencial depois. Em relação aos uniformes, a gente está com muito uniforme na escola, gente, assim, né? Muito. Sala, A gente está com a nossa 6 sala virou armários de uniforme. uniformes, Rita. 6 armários. A Gleice fez um árduo trabalho, agradecer ela publicamente. Ela foi lá na escola, ela foi contar os uniformes, ela foi guardar. Então, assim, gente, estão todos guardadinhos lá, jaleco, camisa, tudo guardado, para quando a gente tiver esse retorno presencial, a gente poder distribuir, né, as camisas de polo para vocês. E esse momento os do jaleco jalecos. rendem muitas selfies, né, Rita? A galera começa a marcar o muitas Instituto nas redes, né? Orgulhosos aí de Verdade. vestir o uniforme do Instituto. Principalmente o Então, assim, o jaleco, uniforme não né? é- Que eu acho que o jaleco dá uns closes, né? Verdade. Vocês Sem não pagam dúvida. pelo uniforme, isso é importante, tá? A gente compra com recurso público e distribui para vocês. Então, e a gente tenta, pelo menos aos alunos antigos, uma vez ao ano, estar repondo para vocês a questão da camisa, tá? O uniforme não é Então, pago, tá, gente? O uniforme é distribuído, não é a gente pago. distribui. A Eu não camisa, sei. só uma complementação, Rita, por favor. Então, a gente entrega 2 camisas polo, para os cursos de química, o jaleco, e o uniforme de educação física para os cursos de física e de administração, que tem educação física obrigatória, né? Então, assim, a gente faz uma grande compra, na verdade, o nosso campus organiza esse processo de compra para todo o instituto, então a gente consegue preços muito bons, assim, né, por unidade. Para vocês terem uma noção, cada camisa polo sai, em média, por R$18. Então, a gente consegue um preço muito bom, e aí a gente utiliza o recurso do orçamento da assistência estudantil para comprar esses uniformes, e a gente distribui, obviamente, sem nenhum tipo de cobrança para todos os estudantes do campus. E eu vi aqui que alguém perguntou se segurança do trabalho tem camisa. Tem camisa para todos os Tem alunos, camisa. tá, gente?
Vocês ganham camisa e não é, a gente não faz restrição, todos os alunos matriculados. A gente não teve nenhum aluno da pós que pediu camisa. Isso, isso pegar é verdade. Os alunos da pós-graduação. Acho que o último em forma de auxílio é o auxílio conectividade, né, Gleice? Que a gente tem, que não é um auxílio também do campus, tá, gente? Ele é um auxílio da reitoria do IFRJ. Ele faz um grande edital de auxílio conectividade. A gente ainda não tem uma data de quando vai abrir, mas vai abrir. Só uma atualização, eles responderam meu e-mail ontem à noite. Então atualiza aí. Já atualizando, né? A gente vai abrir um edital de auxílio conectividade para fornecimento de chip nesse primeiro momento, tá? Que vai abrir o edital vai ser lançado no dia 13 de julho, então na próxima terça-feira, e as inscrições vão do dia 18, a pessoa colocou aqui errado, é do dia 19 de julho a 30 de julho, tá? 19 a 30 de julho as inscrições. Mas a gente vai divulgar direitinho para vocês, os coordenadores sempre ajudam a gente na divulgação também, nas turmas, fiquem tranquilos em relação a isso. E aí, esse edital, a gente não vai ter, por enquanto, a possibilidade de vocês solicitarem tablet, tá? Esse finalzinho do ano passado e esse ano, os estudantes poderiam solicitar o tablet também. O Instituto fez um contrato para aluguéis de tablet, são tablets Samsung, se eu não me engano, Samsung A, não entendo muito da marca, isso mesmo, né? Você que é mais jovem e sabe dessas coisas. Nery é jovem. É jovem. Geração É um tablet muito bom, gente, tá? Dá para estudar tranquilo, vídeos, baixar os aplicativos, ele é muito bom. Então, mas por enquanto a gente ainda não tem essa previsão de vocês solicitarem o tablet, tá? Por enquanto solicitam o chip, tá? Geralmente vem para a gente chip da TIM ou chip da Claro, tem uma franquia de dados, né? E aí eles fazem a reposição mensal. Ritinha, você quer completar ou você finalizou? Que tem umas perguntas aqui no chat. Eu acho que é isso mesmo, em relação ao programa de assistência estudantil. Gleice já divulgou aí os nossos e-mails, a gente tenta responder a todas as solicitações, assim, tem uma pergunta de maneira boa breve, no chat. tá bom? Tá, e tem uma pergunta boa no chat, Ritinha, eu vou fazer para você, tá? Não é casca de banana, não, pergunta boa. Tem aqui uma pessoa, eu não tô... sim, a Vitória Borges, ela pergunta como é a questão do nome social no IFRJ. Isso é pegadinha, Gleice? Não é sério. Tô brincando, não é pela pergunta, não. Mas a gente tem, né, uma instrução normativa no IFRJ, né, principalmente para os alunos da graduação, em relação à questão do nome social. Mas a gente fez um amplo debate aí enquanto fórum, né, de assistentes sociais, pressionando ao nosso conselho, né, técnico, de nível técnico, por conta dessa questão do nome social. A gente não teve resposta na época, né, Gleice? Não porque tivemos. A gente fez uma solicitação, porque é um direito, né, da pessoa de pedir, né? Ela tem direito de pedir até sem a presença do responsável, é um direito do estudante, e a gente fazer essas alterações na pauta, né, do nome dele. Só que do estudante que solicita, tá? Mas na nossa instituição a gente tem uma instrução normativa para os alunos maiores de idade. Mas os alunos menores de idade que estejam com essa situação, eles podem solicitar junto à secretaria ou conosco, né, com a direção de ensino, enfim. Mas a gente ainda não tem uma normativa, né, se não me falha a memória, né, gente? Não, Eu de sei fato, que muitas coisas mudaram. Assim. Nós não temos uma normativa, né, e assim, existe um decreto presidencial que não vincula essa questão de maioridade, né? Não então, vincula. Exatamente. Então, assim, é um direito... você, estudante que tem seu nome social, pode fazer essa solicitação para atualização dos nossos registros acadêmicos para a secretaria ou para a coordenação de assistência estudantil que a gente toca. E aí, nesse momento inicial de cadastro do e-mail padrão, né, o que eu oriento é que, porque a gente está nesse momento ainda de alimentação e a gente precisa confrontar os dados, né? Então, assim, na parte do nome, que você coloque seu nome entre parênteses o seu nome social, porque aí isso nos ajuda no banco de dados. Tudo bem?
Perfeito, Anderson. Ritinha, tem uma outra pergunta aqui. Eu gostei dessa, pergunta você responde. Que é a seguinte, que está perguntando sobre a Tainá Vera, está perguntando o seguinte: quando a aula for presencial, terá alimentação no campus? Essa pergunta é a pergunta de ouro. Tainá, está Sobre perguntando alimentação, assim, não é isso? Isso, quando voltar a aula presencial, vai ter alimentação no campus. Então, Tainá, a gente, de todos os campos do FRJ, a gente tem um campus só que já tem um restaurante estudantil, que é o campus de Nilo Peçanha Pinheiral, tá? A gente ainda não tem um refeitório no campus São Gonçalo, mas em breve teremos. Isso é uma boa notícia. Tá lindo, tá quase pronto. Então, pelo menos agora eu estou sendo portadora de uma boa notícia, né? Então, a gente tem, não sei se você já conhece o nosso campus, a gente fica num CIEP, e a gente conseguiu, né, depois de uma longa batalha, a cessão do CIEP ao lado, e depois iniciamos a obra, né? A gente mesmo na pandemia, a obra continuou tocando, e nesse projeto, a gente tem um projeto da cozinha e do restaurante estudantil, tá bom? Então, a gente já tem um processo, isso é importante também, né? De solicitação dos materiais, a gente já fez todo esse processo, né, dos utensílios, né, das mesas, das cadeiras, dos freezers, do fogão, enfim, a gente fez esses processos. Mas tem uma parte que está sendo tocada pela reitoria também, porque como a gente só tem um campus e é direito do estudante, né, do ensino médio, né, da educação básica, ter direito à alimentação escolar, a gente é muito pressionado pelos órgãos, né, de Ministério Público, para a gente efetivar esse direito aos estudantes. Então, a reitoria também está nessa empreitada, eles têm 2 nutricionistas na reitoria, e elas estão participando dessa frente aí para ampliar os restaurantes estudantis na instituição. Então, assim, por hora, a gente não tem grandes informações de como vai ser o fornecimento da alimentação, isso é um processo que está sendo tocado pela reitoria, mas o que a gente pode dizer é que a gente, no novo prédio, a gente vai ter um espaço para poder concretizar isso. Então, quando a gente voltar para presencial, a gente ainda não vai ter, mas em breve teremos. Ritinha, Nayara Ferreira está perguntando assim, nas aulas presenciais, vocês disponibilizam cartão de passagem? Então, aí é a questão do programa de assistência estudantil, tá, Nayara? A gente abre o edital do auxílio transporte, que como a gente explicou, os alunos de ensino médio integrado, quando eles têm a matrícula, a gente já encaminha eles para o órgão chamado CETRED, né, que é o órgão sindical, né, dos transportes rodoviários, e você vai lá, faz um cadastro e você já tem o seu Rio Card. Os alunos do concomitante e do subsequente, eles estão com essa dificuldade, né, de entendimento da lei e de pegar nesses cartões. E aí a gente pede para eles se inscreverem na assistência estudantil e a gente paga como auxílio transporte. Mas tudo isso, né, vai depender do nosso orçamento para 2021. Então, eu não posso te garantir, no retorno presencial, que a gente vai ter recurso para pagar o auxílio transporte para vocês, tá bom? Obrigada, Rita. Aí tem uma outra pergunta que acho finalizando, do Rodrigo, mas eu acho que é mais para o Nery e para o Anderson, que ainda são dúvidas em relação ao e-mail, cadastro, né? Gente, qualquer dúvida, tá? Podem entrar em contato com a gente por e-mail. Também lá na nossa página do Facebook, eu sei que a galera jovem aí, né, não usa Facebook mais, mas a gente ainda está lá com aquela continha de Facebook, né, então se vocês quiserem entrar em contato com a gente, né, podem entrar em contato com as tias do Facebook sem problema. Isso, as tias do Facebook, eu vou até falar assim, você é só tia do Facebook, né, eu já fui o tio do Orkut também, né, gente? Pô, amigo, aí também já foi demais, né, tio do Orkut. Orkut, eu nem sei, nem lembro disso. Pois é, gente, desculpa aí. Já tô velho. Pode falar, Nery. Não, gente, eu ia comentar aqui que a primeira semana de atividades acadêmicas, que vai começar dia 13, é uma semana de acolhimento, tá, pessoal? Então, vocês não são postagens letivas, não vai valer para nota já. É mais uma semana para vocês entenderem a plataforma, conhecer os professores, e aí sim, na semana seguinte, começam as postagens letivas, tá bom? E só complementando assim, acho que o Nery já respondeu boa parte das perguntas no próprio chat, mas sim, todos, até os que já têm e-mail do Gmail, precisam criar um novo e-mail padrão. E aí, só reforçando, para você que usa, que tem nome social, né, lá ao preencher o formulário,
eu solicito que você coloque o nome no documento de identidade e o nome social entre parênteses, para que a gente possa atualizar o registro na secretaria e fazer isso de forma correta, tá bom? Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui sobre quando vai ser entregue o uniforme. Isso é só quando a gente for para o presencial, tá? Nas atividades remotas, vocês não precisam estar uniformizados, né? Então, quando a gente tiver um retorno presencial, a gente vai organizar essas entregas, tá bom? Teve uma outra pergunta aqui também com relação aos livros, né? Nós estamos inscritos no Programa Nacional do Livro Didático, no PNLD, né? Nesse contexto remoto, nesse primeiro ano letivo remoto de 2020, a gente está iniciando agora 2021, né? A gente acabou tocando as atividades com os materiais que os próprios professores disponibilizaram, com videoaulas e tudo mais. E no início, para esse início de 2021, a gente vai realizar alguns debates com as equipes para verificar a possibilidade da distribuição de livros de apoio, né? Os livros disciplinares de apoio. Queria fazer um parênteses rápido sobre o Programa Nacional do Livro Didático. Ele está sendo modificado, né? A tendência é que para frente, por conta da reforma do ensino médio, a gente não tenha mais livros por componentes curriculares, e sim livros por áreas de conhecimento, né? Isso gerou um grande debate, inclusive na rede federal de ensino, né? Muitos campi não aderindo a essa reformulação, né? Até porque, falando brevemente, sem entrar muito na questão, a reforma do ensino médio como está posta, ela é completamente contrária à nossa ideia de ensino médio integrado, né? A reforma do ensino médio como está posta, ela fragmenta a trajetória do estudante. E o nosso conceito de ensino médio, que é um conceito de muito sucesso, diga-se de passagem, é um conceito de trajetória integrada e não fragmentada. Tem mais perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que eu acho que se o Nery puder fazer a gentileza de responder, é da Emanuele, Nery, sobre a questão do Drive, do Gmail. Isso, estava respondendo a ela aqui no chat, mas tudo bem. Gente, os materiais, que são as apostilas, vídeos, podcasts, entre outros, eles estarão disponibilizados pelo nosso link, né? Pelo link do professor. Então, o professor tem um drive muito grande do Google, então não se preocupem com o tamanho do drive de cada um. O material fica hospedado no nosso drive, então vocês terão acesso a qualquer momento, tá bom? Perfeito. Aí, amiga, tem aqui a Gabriele Muniz, né, dizendo que as notícias que foram veiculadas na mídia, né, sobre a questão da dificuldade do orçamento federal, e se a gente poderia falar um pouco sobre isso. Perfeito. Bom, agora então talvez a gente diminua um pouco a nossa alegria, né? A gente está de fato num cenário orçamentário mais crítico do que antes, né? Desde a aprovação do teto de gastos, a gente vem a cada ano, né, como previsto no próprio projeto, a cada ano ficando numa situação mais crítica orçamentária. Nós chegamos a viver ainda no modo presencial em 2019, um determinado momento em que, por falta de liberação de verba, nós corremos o risco de fechar por não conseguir pagar nossas contas, né? Eu não sei se vocês têm noção, mas apesar de sermos uma instituição pública de ensino, a gente paga luz, né? A gente paga água, né? Paga isso tudo com verba pública. Paga também o serviço lá da vigilância da escola e tudo mais. E em 2019 vivemos um momento bem delicado, né? Onde quase fechamos as portas em setembro por conta desse não pagamento. O contexto remoto trouxe uma certa economia nessas contas de consumo, né? Afinal de contas, estão todos conectados, o fluxo na escola diminuiu, mas apesar dessa economia, isso acompanhado de um cenário de corte orçamentário, né, de uma verba menor do que a gente tem, isso deixa a gente numa situação muito delicada, né? De fato, comparado, por exemplo, com outras instituições, a gente conseguiu, com o que foi liberado agora, empenhar o pagamento de alguns serviços essenciais lá, como a vigilância e tudo mais. Mas só para que vocês tenham uma noção, se nós, por exemplo, retornássemos presencialmente a todo vapor, que não vai ser o caso, mas se retornássemos a todo vapor na semana que vem,
nós não teríamos verba para nos custear por conta do aumento considerável dessas taxas de consumo, né? Então, é isso, assim, a situação é delicada. Por enquanto, a gente conseguiu realizar o pagamento de alguns serviços essenciais, né, que chamam de custeio, para o ano de 2021, né? Mas volto a dizer que isso também tá impactado aí pelo fato de estarmos no contexto remoto. No contexto presencial, algumas contas de consumo poderiam nos deixar numa situação delicada de não ter verba para pagar. Só para complementar, Anderson, a sua informação, né, o Samuel é o nosso diretor de administração, então ele sempre, né, põe todos a par de qual é a situação em termos de orçamento, né, ele recebe essa informação diretamente da reitoria, né, e o que nós temos de orçamento de 2021 é o seguinte, né, a gente, como vocês sabem, né, existe a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é um projeto de organização do orçamento, né, que passa pelo Congresso Nacional e que depois passa pela sanção do governo federal. Quando esse orçamento foi para o Congresso, ele já foi com uma redução de 23% em relação ao orçamento de 2020, na proposta. Quando chega no Congresso, ele teve um veto de 7%, né? E depois ele teve mais um bloqueio por parte do governo federal de 13,5%. Então, assim, o nosso orçamento de 2021, ele é mais de 42% menor do que o orçamento de 2020, né? Essa realidade orçamentária, ela impacta muito fortemente as nossas condições de mantermos todas as nossas atividades funcionando, né? Então, assim, nós temos serviços prestados por terceirizados, né? Que são serviços mais caros para a gente, né? Contratos mais caros, como vigilância, como limpeza, manutenção predial, né? São contratos que são caros para a gente, né? E além das contas, né? Das contas que todo mundo tem em casa, só que com uma instituição de ensino são gigantes, né? Que é luz, que é água, né? Então, internet, então, assim, a gente hoje tem muita, mas muita dificuldade de voltar no presencial com a situação de orçamento que nós temos. Então, assim, alguém perguntou assim, né? Se tem previsão de retorno. A nossa condição de retorno, ela está estritamente vinculada à orientação de todo o IFRJ sobre esse retorno, né? Como o Anderson falou no início da reunião, nós temos um comitê operativo de emergência que pensa essa estratégia de retorno, né, sempre observando as orientações das autoridades sanitárias, né, os indicadores de sanitários do Brasil em relação à Covid, mas a gente tem uma outra questão aí, que é o próprio orçamento, né, o orçamento que a gente tem hoje, ele é um orçamento no qual a gente vai ter dificuldades de retornar presencialmente se nada mudar, né, então, assim, o que a gente faz o tempo inteiro, o que a gente faz sempre, é a defesa das nossas instituições públicas de ensino, com a qualidade que a gente porque vocês vão perceber, já que vocês estão chegando agora, né, com a qualidade que a gente preza e que a gente tem mantido durante todos esses anos, né? Então, assim, a gente vai deixar vocês sempre a par de qual é a situação, né? Mas a situação que nós temos hoje é essa. Existe uma perspectiva de que parte aí desse orçamento, desses 13,5% de bloqueios sejam revertidos, né? Sejam desbloqueados. Mas ainda assim é um orçamento aquém, né, da nossa necessidade. Perfeito, Gleice. Mais alguma pergunta, gente? Acho que, Anderson, para terminar, só tem mais duas. Uma, a Isabela está comentando aqui se há possibilidade de mudança de curso, e a Isabelle perguntou se tem que pedir transferência da escola antiga. São boas perguntas. Respondendo primeiro a questão de mudança de curso, né? Você foi aprovada em edital para um determinado curso. Você pode solicitar essa mudança desde que passe um determinado período nesse curso de origem, né? Você tem que passar pelo menos um ano com aprovação em disciplinas para solicitar a mudança de curso, né? Então, a possibilidade existe, mas ela não acontece no momento do ingresso. Você segue pelo menos um ano no curso que você ingressou para depois solicitar qualquer mudança de curso. E essa mudança acaba trazendo para o estudante, se o curso apresenta perfis muito diferentes de disciplinas, uma demanda adicional de adequação, né? Então, por exemplo, se o estudante sai de Química e vai para a administração, ele vai ter que cumprir algumas disciplinas que não foram cumpridas,
que estão no primeiro ano de administração e não estão em química. E vice-versa, se for o contrário, a administração indo para química. Mas é possível sim, após um ano. E a outra pergunta foi? Tem uma pergunta aqui da Adriana, que aí acho que a gente pode bater uma bola aqui para responder, né? Ela diz o seguinte: se com a finalização da obra do outro prédio, né, do CIEP Willy Brandt, se essa situação financeira melhora. Veja bem, Adriana, o orçamento do Instituto ele está vinculado ao número de matrícula. A gente recebe mais orçamento à medida que a gente tem mais estudantes matriculados. E existe uma conta, né, que é um percentual. Uma conta que é um valor que a gente recebe por estudante matriculado. Então, assim, para esse momento inicial, que a gente ainda não vai ter todo o prédio ocupado, né, a nossa expectativa é que a gente amplie mais, que acho quase que a gente consegue triplicar, o número de alunos que a gente tem hoje, né, com outro prédio, porque o outro prédio vai ter mais salas de aulas do que o nosso prédio atual, porque o nosso prédio atual tem muitas salas administrativas, a gente tem 11 laboratórios, então um prédio que precisa ser ocupado com estrutura administrativa. O outro prédio vai ter mais salas de aula. No momento inicial, a gente precisa ter orçamento, investimento público para o prédio funcionar, né? Para a gente ter condições de funcionamento. Eu acredito que depois de uns 2 ou 3 anos, a gente já consiga ter recurso exclusivo a partir do número de matrículas, né? De mais estudantes ingressando. Acho que é um pouco isso, né, Anderson? A lógica ela é um pouco complexa, mas assim, resumidamente, o que acontece? A gente precisa gerar mais matrículas para ter mais orçamento. Mas, obviamente, vai ter um período aí mais difícil, que é o seguinte: a gente, com orçamento curto, gerenciar um cenário com mais alunos, porque o retrato de entrada sempre é posterior. Então, por exemplo, a gente vai gerar as entradas dos estudantes, vai gerar novas matrículas, isso vai ser atualizado lá nos sistemas de acompanhamento, né, acadêmico, nos sistemas de acompanhamento do governo federal, que é a plataforma Nilo Peçanha, que é o Educacenso e tal, e isso gera um aporte de verbas no outro ano. Então, rola aí um hiatozinho, mas é isso, assim, quanto mais alunos tivermos, quanto mais matrículas, maior o orçamento, maior o orçamento destinado. Só que, assim, a grande questão é que, assim, a gente está falando de um aumento de uma fatia de um bolo que está cada vez mais minguado. Então, é só para que vocês tenham isso em mente, tá? Tem algumas outras perguntas aqui, eu acho que teve uma... Tem do Pedro Henrique, que pergunta sobre novos cursos serem criados. Ah, sim. Aí o Felipe, aí você pode responder a do Pedro Henrique, que pergunta sobre novos cursos, junto com a do Felipe, que pergunta sobre se a gente vai ter cursos de nível superior no campus. Acho que é isso que ele quis dizer. Não, perfeito. O Instituto Federal, ele é um instituto que ele pode ofertar diferentes modalidades em diferentes níveis, né, de curso. Né? Então, a gente pode ofertar o técnico, a gente pode ofertar o técnico integrado ao ensino médio, a gente pode ofertar especialização, a pós-graduação e a graduação também. Né? Muitos campi, inclusive, apresentam esse perfil. No campus São Gonçalo, a gente está realizando alguns estudos com relação a essa expansão. Alguns estudos que já estão em andamento dão conta para uma expansão voltada para o ensino técnico, né? Então, assim, existe um estudo para a criação, por exemplo, do curso técnico em segurança do trabalho integrado ao ensino médio, né? Já que nós temos hoje só o concomitante / subsequente, e também existe o estudo da criação de um curso técnico na modalidade da educação de jovens e adultos, né? O curso de cuidador de idosos. Mas, assim, a comunidade também está realizando outros estudos, pensando em outras propostas. Então, isso é uma coisa que a gente participa a todos vocês, esse debate, né? E, mais recentemente, a gente está sabendo de um movimento também de um estudo inicial com relação a essa possibilidade de graduação. Mas tudo é feito com debate, tudo é feito apoiado em estudos, afinal de contas, a gente está em um dos municípios mais pobres, né, do Brasil, né, mais pobres do estado do Rio de Janeiro, com um índice de desenvolvimento humano pequeno, né? Então, assim, a gente faz um estudo muito cauteloso, inclusive do entorno, para poder expandir com cursos que atendam às demandas da comunidade, tá bom? Anderson, tem uma pergunta da Isabelle. Ela quer saber se tem que pedir transferência da escola antiga. Essa pergunta que eu ia responder, acabei esquecendo. Então, Isabelle, o que acontece?
você, uma vez que está matriculado aqui no FRJ, não é nem transferência. Na verdade, você encerrou a sua história lá na outra escola. A transferência, ela acontece quando você, por exemplo, sai de uma escola, né, por exemplo, de um Instituto Federal e vem para cá, para o nosso Instituto Federal. Aí é uma transferência. Nesse caso, não. Nesse caso, eles se você concluiu a etapa anterior, eles já devem ter atualizado isso lá no Educacenso deles, né? Já deve ter colocado você como concluída a etapa lá. E aí começa uma nova história aqui, né? Então, nesse momento inicial, não precisa se preocupar com essa questão de transferência. Eu entendo que, sendo você estudante do ensino médio integrado, a gente vai aqui cadastrar essa nova etapa com vocês a partir de agora. Se você, por exemplo, já está fazendo ensino médio em outra instituição, né, e aí vai começar conosco aqui, aí sim, aí você deve solicitar, né, o cancelamento ou o trancamento lá da sua matrícula na outra instituição, porque isso em algum momento vai aparecer para a gente como conflito, né? O Educacenso é um sistema nacional onde, de acordo com os dados dos estudantes, a gente consegue detectar as escolas que ele está matriculado. Não pode ter duplicidade no ensino médio. Ou você está conosco, ou você está na outra instituição, tá bom? Mas só se você já estivesse fazendo ensino médio em outro local. Fala, Ritinha. Então, não sei se essa pergunta dela foi por conta do Rio Card, que eu acho que ela fez uma pergunta. Teve uma pergunta lá atrás sobre o Rio Card, sim. Eu acho que foi, não sei. Mas se for sobre isso, é só para informar que quando ela tiver o número de matrícula dela e que a gente já estiver presencialmente, né? Ela vai levar uma documentação da escola, emitida pela secretaria, até a CETRERG, e aí eles vão identificar que ela já tinha um Rio Card nessa outra escola e eles vão alterar, vão colocar ela vinculada a nós enquanto FRJ, tá bom? Então, se é sobre... Só quando a gente voltar presencialmente, não é agora não. Se é sobre o Rio Card, é isso. Natália, sobre a possível mudança de unidade, é possível também, mas de acordo com o nosso regulamento, você tem que passar um tempo aqui conosco antes de pedir transferência, tá? E passar esse tempo com aprovação e tudo mais, tá bom? Felipe perguntando, as grades são fechadas ou temos opção de matérias eletivas? Então, no curso técnico, a gente tem as disciplinas obrigatórias, assim, como disciplina eletiva, a gente tem só o espanhol, né? Que é ofertado, assim, não segue uma lógica próxima à graduação, não. Aqui as disciplinas, elas são obrigatórias e como eletiva é só espanhol, por enquanto. Deixa eu ver aqui. Anderson, tem uma pergunta da Adriana, falando da necessidade da utilização dos laboratórios. Adriana, na química, as aulas de laboratório, que a gente chama de aulas práticas, elas começam desde o primeiro período e vão até o último período, que é o 8º. Como a gente está em modo remoto, essas aulas, a gente não pode dar essas aulas, né? Mas elas serão recolocadas no início do retorno presencial, tá? Os alunos serão convidados a participarem dessas aulas práticas também, do primeiro período, como dos períodos anteriores, que tiveram algum semestre remoto. Nery, você pode responder a pergunta da Carolina Moura, que apareceu aqui? Como vamos entrar no Google Classroom? Tá, então, Carolina, vocês vão formular o e-mail padrão, certo? Responder aquele formulário online que está lá na nossa página da internet. Com esse e-mail, chegando esse e-mail padrão para a gente manda um convite para vocês, tá bom? E se atentem ao e-mail padrão, gente, porque às vezes a gente cria um e-mail, o e-mail é novo, a gente não tem o costume de entrar, né? Mas quando vocês fizerem o e-mail, baixa lá o aplicativo, quem puder baixar, coloca ele no celular para chegar a notificação, tá bom? Beleza. Respondendo aqui ao Felipe, se é possível puxar disciplinas para contar em outros cursos, né, do técnico no meu histórico acadêmico. Não. Como você é estudante do ensino médio integrado, né, não existe essa possibilidade de você se matricular em outro curso, em outra disciplina, né, mesmo que de forma optativa, né? Mas a gente oferta algumas atividades que também podem compor esse histórico, né? Atividades na semana acadêmica, cursos de extensão, que podem conversar um pouco com esse desejo, de repente, de ter alguns cursos em outras áreas do técnico, né? Então, mas puxar disciplinas
curriculares de outro curso para cursar em paralelo com o seu, não, isso não é possível, tá bom? Vai ter uma repescagem para aqueles que não enviaram a documentação. Notei que acho que uns 70%, 80% não enviaram, infelizmente. Isaías, a gente está numa situação bem delicada, né? Esse contexto remoto aí nos impôs essa dificuldade. Mas a gente está pensando em estratégias, sim, e essa repescagem vai ocorrer, sim. Tá bom? Sim, sim. Thiago, quando entrarmos na plataforma do Google Classroom, acho que isso vai ficar mais claro para vocês. As postagens acontecem lá e os encontros síncronos, os links para essas reuniões também serão postados lá. Mais alguma pergunta, gente? Amigo, acho que a gente pode disponibilizar novamente aqui os contatos no chat, né? Porque aí a gente se disponibiliza a responder. Acho que a gente já falou bastante coisa, né? Acho que pode até confundir, né, as questões das informações todas para quem está ingressando. E aí a gente vai colocar aqui no chat novamente os contatos, vocês fiquem à vontade para mandar e-mails para a gente, tá bom? E as dúvidas assim, mais específicas, né, a gente vai conversando, e a gente acredita também que na primeira semana de aula, à medida que houver os encontros, né, com os coordenadores, com os professores, as dúvidas vão sendo esclarecidas aos poucos, tá bom? Perfeito. Então, eu queria primeiro registrar aqui 2 ausências que eu acabei não registrando. A ausência do diretor-geral, Thiago Gianerini, né, que não pôde estar presente aqui por conta de compromissos pessoais, mas ele está sempre em todas as nossas reuniões presentes, né, e vai com certeza aparecer nas próximas reuniões, né, e do nosso diretor de administração, Samuel, que também, por razões pessoais, não pôde estar presente conosco aqui, né. Queria agradecer muito a audiência de vocês. Encerramos aqui com mais de 2 horas de reunião, com 85, 83 pessoas conectadas conosco aqui. Queria também aproveitar a oportunidade para dizer que essa gravação vai para o nosso canal oficial e eu vou encaminhar o link do YouTube futuramente para vocês, respondendo aquele e-mail, que foi o e-mail de convocação dessa reunião, né? E que, como dito também, só para não ficar muito distante, no início das aulas, né, nós faremos outros momentos mais específicos com os estudantes de cada curso, e aí, se você responsável quiser estar presente nesse momento, sinta-se convidado, não tem problema nenhum, né? Também para mais orientações, né? Boas-vindas a todos, um excelente semestre letivo, contem conosco, sejam bem-vindos a essa família que é o IFRJ Campus São Gonçalo. Tá bom, gente? Um grande beijo, um ótimo sábado, um bom apetite para todos. Verdade, hora de almoço já, hora de almoço. Então, se tem algumas perguntinhas aqui, mas eu peço, por favor, a gentileza de mandar o e-mail para a gente vai responder, até para a gente não estender demais a reunião, né, está no horário de almoço. Isso, dizer que boas-vindas para todas, para todos, nos encontraremos muitas vezes, em muitos momentos, né, a passagem pelo IFRJ costuma ser muito marcante para a trajetória de todo mundo, né, está dando para a nossa, né, que já estão, eu perdi a conta de qual é o número do ano letivo que eu já estou trabalhando, que eu já não sei mais, é muito tempo, né? Então já perdi as contas, mas dizer que estamos muito felizes pela entrada de vocês, viu? Então é isso, gente. Uma boa semana para todos nós. Eu vou interromper aqui a gravação. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos. Bem-vindos novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.